Foi. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan, sou analista de sistemas, já estou nessa área já vai para 30 anos, na verdade já fizeram 30 anos, então tenho um pouquinho de bagagem e estou aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo aí e a gente poder trocar conhecimento. Não um ensinar o outro, óbvio que não, mas compartilhamento, né, de informação para mim é o mais importante de tudo. E aí eu estou à disposição de vocês. Ivan, obrigada por você participar com a gente hoje. E eu queria te perguntar, porque a IoT está bombando agora, né? Automação residencial ou dentro da indústria agora está bombando muito e a IoT também. E aí a gente sabe que rola essa troca intensa de dados. E eu queria te perguntar quais os protocolos de segurança que devem ser seguidos para essa comunicação. Então, você tem, na verdade, vários protocolos, dependendo da rede que você utiliza, dependendo da forma que você utiliza essa comunicação, pode ser uma rede de longo alcance, uma rede de curto alcance, enfim. Então, para cada tipo de comunicação, você tem um protocolo que atende a um ou a várias formas de comunicação. Mas a gente pode citar aí entre os mais famosos, o SSL, o TLS também, em que você vai criar um tunelamento do cliente com o servidor, vamos dizer assim, entre as pontas, né? E aí, naquele meio ali, as informações vão trafegar, né? E antes mesmo que essas informações possam trafegar nesses dois protocolos, você tem o tratamento delas, que é a criptografia, né, a própria criptografia, para que você tenha mais uma camada de segurança ainda, para que ela chegue no destino correto, né, no destino específico, sem que ela seja furtada, vamos dizer assim, né. Então, a blindagem que a gente faz nesse tipo de informação para que ela chegue com segurança no seu destino. E quais desses pontos você acredita que sejam mais sensíveis a ataques de hackers, por exemplo? Por exemplo, quando você trabalha com IoT, geralmente você não só o trabalho com um dispositivo mecânico em si. Você pode utilizar um dispositivo IoT, por exemplo, para capturar informações de um determinado banco de dados, né? Ou seja, sensores em que você distribui. Inclusive, eu participei de um hackathon promovido pela Boticário, Fundação Mata Atlântica, em que o meu projeto foi exatamente espalhar sensores em determinados locais de uma reserva, capturar essas informações e enviar até uma base de dados, né? Então, nesse meio de caminho, você tem os dois tipos de comunicação curta e uma comunicação longa, né? Utilizando os recursos físicos de captura dessas informações. Então, quando você envia essas informações para o servidor, elas podem ser facilmente capturadas no meio do caminho, entendeu? Então, assim, quando você tem uma leitura, uma gravação efetiva a um servidor de dados, aí é que está o grande perigo, o grande risco de ter as informações vazadas, né? E que aumenta mais ainda quando essas informações são mais sensíveis, que envolvem informações de pessoas. Tanto que agora a gente tem a própria LGPD, né, aqui no Brasil sendo implantada, ainda está um pouquinho, ainda está em desenvolvimento isso. Então, é nesse ponto aí que é o mais importante você ter um protocolo bem rígido e bem definido de segurança para essas informações não vazarem, né? A gente tem notícias aí, há pouco tempo foram vazados informações de milhões de usuários a nível de CPF, de conta bancária, enfim, é uma coisa mais intensa, né? Então, quando um dispositivo eletrônico acessa esse tipo de informação, na minha opinião, no meu entendimento, é a forma mais sensível aí de você
desenvolver um protocolo bem seguro de comunicação e tráfego de dados. E dentro desses protocolos, tem algum que seja considerado o mais seguro de todos ou que as pessoas busquem mais utilizar? Bom, a gente está falando aí de comunicação, né? Ou seja, um desenvolvimento de um túnel de comunicação aí para que as informações trafeguem de uma forma segura. Como eu falei, você pode ampliar essa segurança antes de enviar as informações. Então, eu destacaria aí, nesse caso, antes que as informações trafeguem, você tem a própria criptografia, né? Você tem a criptografia de chave pública e privada, que é a RSA, é utilizada, né? Você tem uma chave pública onde você pode criptografar qualquer coisa, mas só vai descriptografar com uma chave privada. Então, por exemplo, o acesso a servidores em nuvem, tipo Amazon, Azure e Google Cloud, e a própria Oracle, elas trabalham nesse sentido. Você fornece uma chave privada para poder ter acesso aos serviços. Você tem também o próprio Web Token, quando a gente fala em comunicação do IoT com a internet. Então, você tem o JSON Web Token, onde você envia uma chave, o servidor te devolve uma outra chave baseada nessa que você mandou, e você tem um período de expiração, um período que você pode utilizar essa chave para para fazer o que você precisa. Se você deixar de fazer, deixar ele em suspenso por muito tempo, essa chave vence. Então, é mais uma camada de segurança. E quando a gente fala também em acesso a servidores, nesse sentido, entra aí também a questão de sistemas distribuídos, né, onde os servidores podem interagir com dispositivos físicos, né, dispositivos IoT, e utilizando esse tipo de comunicação. Quando eu falo em interagir com esse tipo de dispositivos, a gente tem um exemplo muito intrínseco, que é o Beacon Fence, né, que é o GPS indoor de um determinado ambiente, onde você faz um mapeamento, então, pelo celular, você vai passando perto dos beacons, e ali te dá o posicionamento dentro do local onde você se encontra, entendeu? Então, esse tipo de comunicação, a gente está falando comunicação Bluetooth, né? Tem uma certa limitação. Então, para utilizar esse tipo de comunicação, você tem os protocolos também próprios que garantem a confiabilidade ali dessa troca de informação. Eu não sei se eu dei muito a volta na sua pergunta, mas eu quis envolver... Não, foi bem completo. Eu quis envolver num contexto aí e não ser exclusivamente direto, sem citar algum tipo de utilização nisso aí. Era isso mesmo que a gente estava interessado. Exatamente. Pode falar, Tala. Ô, Ivan, você tinha comentado com a gente que já fez projetos em cima de softwares embarcados, né? Sim. Sim. A gente aqui na disciplina, a gente olhou bastante a questão do FreeRTOS, já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. Desenvolvimento. Você consegue dar algum exemplo de uso de segurança dentro de softwares embarcados, utilizando esse sistema de FreeRTOS para a gente? Ou falar como que foi na sua própria experiência aí, como que você aplicava essas questões de segurança? A questão igual você comentou, do FreeRTOS, como de outros softwares também que a gente desenvolve em cima dos softwares embarcados, é a finalidade na qual vai servir o teu projeto. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto simples aí igual eu tenho um protótipo aqui, de uma fechadura, né, uma fechadura eletrônica, você não vai fazer nem tanto quanto
essa parte de segurança. Mas se você tem alguns dispositivos, por exemplo, nessa fechadura eletrônica, se você tem uma parte onde vai autenticar a pessoa que vai entrar nessa fechadura, entrar nesse local que utiliza esse tipo de fechadura, então aí envolve uma comunicação do teu software, que prioritariamente é desenvolvido em C. Por que em C? Porque ele faz ele faz de uma forma mais específica, né, o acesso a bibliotecas, tanto de baixo nível quanto de alto nível. Então, o que vai mandar aí, por exemplo, no teu software, para que ele faça isso de uma forma bem clara, bem tranquila, são as bibliotecas que você vai usar dentro da programação, né? Exatamente, que vai permitir que te dê a codificação própria para aquilo que você quer fazer. Então, as bibliotecas dessa linguagem, C, o Delphi também tem bibliotecas que trabalham em baixo nível também, Python tem muita coisa relativa a isso também, elas vão te oferecer esses recursos. Para quê? Para você, se você vai criptografar os dados que vão viajar num protocolo TLS para um servidor, para autenticar esse usuário de entrada, você vai ter uma função dentro de uma biblioteca que permite criptografar e descriptografar os seus dados, né? Então, quando eu falo em sistemas distribuídos, é porque você tem 3 pontas, 3 camadas nesses sistemas. O cliente, que é quem vai enviar essas informações. Então, essas informações elas têm que ser tratadas, né, do ponto de vista de criptografia. Você tem que faz o transporte em si. Esse transporte vai chegar no servidor de forma totalmente criptografada, de forma totalmente embaralhada. Ele vai se incumbir de desembaralhar essas informações. E aí, já dentro de um ambiente seguro, vai fazer a comunicação com o banco, né, para autenticar se aquele usuário pode ou não entrar naquele ambiente. Uma vez feito essa operação de descriptografar, fazer pesquisa, pegar os dados provenientes dessa pesquisa, ele vai ter que mandar de volta para o seu dispositivo. Então, ele vai ter que fazer novamente aquele papel de embaralhar, de criptografar, né, e mandar para o cliente. E o cliente vai desembaralhar e vai receber o resultado. Então, esse caminho todo é feito por bibliotecas, aí não importa a linguagem que você utiliza, que te dá essa capacidade, te dá esses recursos para você fazer isso. E aí, mais uma vez, volto a frisar o tipo de projeto que você vai fazer. É um projeto de curto alcance, é um projeto de longo alcance? Nesse projeto que eu fiz nesse hackathon, foi-se pensado em drones que sobrevoariam os pontos específicos dos sensores através de um mapeamento GPS. Você tem um drone que você programa ele para fazer uma rota, e aí ele parar tantos segundos em cima de um sensor, fazia comunicação com o sensor, capturava esses dados e levava para o servidor. Chegava no servidor, era uma comunicação curta também. Então, você está trabalhando com conexões curtas. E aí, que tipo de protocolo você pode usar? Você pode usar um servidor, você pode usar o próprio SSL que roda em cima disso, em cima dessa plataforma. Como pode utilizar também aí o protocolo MQTT, que existe até um framework chamado Mosquito, que você instala. Ele é Mosquito porque ele é bem enxuto, né? Você instala num servidor Linux também bem enxuto, e aí você tem a parte do client e do server. Então, mediante ao seu projeto, é que você vai distribuir o tipo de tecnologia que você vai usar. Mas em todas essas tecnologias, você vai encontrar, na grande maioria, o uso do SSL, do TLS, e da própria criptografia, que tem que existir criptografia. Não é simplesmente garantir que o tunelamento vai estar, que o caminho vai ser feliz, não. Que mesmo o tipo de criptografia AES, que é
uma criptografia de 128 a 256 bits seja segura, e mesmo que você consiga derrubar por força bruta, mesmo sendo impossível, assim, humanamente impossível você derrubar por força bruta, porque demanda muitos anos, né, para você derrubar uma única senha, você tem que se garantir que você está levantando todos os tipos de recursos disponíveis nas linguagens para garantir que aquele dado vai voltar de forma segura para você. Entendeu? Show de bola. Eu ia perguntar mais coisas, mas você acabou me respondendo também. Eu acho que para mim aqui de pergunta tá bom. Rafaela, o Ismar, tem alguma outra? Para mim também já respondeu as minhas dúvidas. Exatamente. Eu também, Ivan. Muito obrigado aí pela participação no nosso trabalho. Acho que você contribuiu bastante, viu? Legal. Eu que agradeço a oportunidade. Se eu tiver falado alguma coisa fora do assunto, me perdoe, mas às vezes a gente se empolga também. Não, com certeza. Mas é por isso que eu fui bem claro no início, para a gente poder ser bem direto, bem sucinto. Show de bola. Ponto. Até mesmo como uma orientação para mim, para eu não fugir tanto assim do assunto. Tá certo. E o Ivan, você quer deixar aqui seu canal lá? Sim. Eu tenho um canal no YouTube chamado Delphi Codex. É um canal voltado para a programação Delphi em vários tópicos, né, em várias abrangências, né? Delphi com web, Delphi com IoT, Delphi com banco de dados, com sistemas distribuídos. Atualmente, esse mês eu fechei uma turma de sistemas distribuídos na Universidade, na Faculdade de Santa Catarina, na UNOESC, né? E a gente vai fazer uma live agora para conversar um pouquinho sobre o assunto. Vai estar lá no Delphi Codex também. Show de bola. E é isso. É lá onde eu tenho o meu campo de compartilhamento de ideias. Então, quem quiser dar um pulo lá para ver, fica à vontade, vai ser um prazer. A gente vai deixar escrito no final do nosso trabalho o seu canal aí. E, mais uma vez, muito obrigado. Tá bem? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Show.